boa noite a todo mundo. Muito obrigado aí pelo convite para fazer essa palestra. É sempre uma grande satisfação estar aqui com vocês. E hoje eu vim trazer um pouco aqui de uma tecnologia que eu entrei em contato recentemente, né? Eu estava fazendo algumas pesquisas e eu acabei esbarrando nessa tecnologia. Eu ainda não tinha falado nela, mas ao ler a pesquisa relacionada a ela, eu falei, preciso, né, falar um pouco disso, pensar um pouco aí das implicações dessas tecnologias, e casou perfeitamente aí com o convite que o professor Wesley, que a FASUL fez para mim, para essa palestra. Então, hoje, a gente vai discutir um pouco aqui, um pouco de futurologia, falando aí sobre o futuro dos sistemas inteligentes. A gente vai abordar aí uma tecnologia que se chama inteligência biológica sintética. A gente vai explorar um pouquinho mais o conceito sobre essa tecnologia e como a gente pode, talvez, vir a integrar ela com a inteligência artificial que a gente tem hoje e com os modelos de aprendizado de máquina. Aprendizado de máquina, que é o campo que se estuda para fazer com que os sistemas, né, de IA aprendam com os dados que nós temos disponíveis, beleza? Durante a apresentação eu não vou conseguir ver as perguntas, mas como o professor Wesley disse, aí ele vai mediando, vai anotando, vão deixando as suas dúvidas aí, no final a gente reserva um tempinho aí para bater um papo, beleza? Então vamos lá. Quando eu peguei para estudar, né, para ler o artigo relacionado à inteligência biológica sintética, o que veio na minha cabeça será que a gente está próximo de uma revolução no mundo da inteligência artificial ainda mais profunda, ainda mais relevante ou extraordinária do que a que a gente já está vendo? Porque esse conceito da inteligência biológica sintética, o que ela aponta para a gente é um mundo onde o nosso cérebro e as máquinas não apenas coexistem, mas sim passam a se tornar uma só coisa, beleza? Então, fazendo aqui a minha introdução, a minha apresentação formal, né? Eu sei que tem alguns alunos meus, alguns de vocês, provavelmente a maioria já me conhece, mas eu sou o professor Robson Rosserrani, eu sou engenheiro de controle e automação e mestre em sistemas e automação pela Universidade Federal de Lavras, estou concluindo meu doutorado em engenharia elétrica pela Universidade Federal de Juiz de Fora, sou professor aqui da casa, né? Sou professor da FASUL, e eu trabalho com pesquisa aqui com sistemas inteligentes e processamento estatístico de sinais, beleza? Então, isso aí é só um pouquinho do meu background, para aqueles que não conhecem, mas vamos lá para o que interessa, que é a inteligência biológica sintética, ou o IBS, né, para usar a sigla aí, não precisar ficar falando esse nome grande toda hora. Então, a inteligência biológica sintética, essencialmente, ela é uma tecnologia que tenta incorporar os neurônios biológicos, ou seja, as células aqui do cérebro, em um sistema artificial para tentar criar um comportamento adaptativo e orientado a objetivos. O que é isso? Né? Orientado a objetivos, orientado a metas. Então, é tentar criar um sistema aí semi-artificial, né, por isso biológico, sintético, que vai tentar aprender através de um objetivo específico. Então, imaginem os nossos neurônios, originalmente de um cérebro vivo como o nosso, aprendendo e se adaptando, só que no mundo digital, não no mundo real como a gente faz. Então, esse tipo de tecnologia, essa abordagem, ela pode levar a inteligência artificial tradicional, como a gente está vendo hoje em dia, um passo além do que a gente pode pensar, né, do que é capaz esses sistemas. A gente poderia passar de um modelo que é puramente digital, né,
puramente um modelo computacional para um sistema com componentes biológicos vivos capazes de aprender em tempo real. E aí você pode perguntar, mas tá, professor, por que que isso importa? O que é a importância disso? Então a gente tem que os sistemas de inteligência artificial modernos, por mais poderosos e impressionantes que eles possam ser, como o ChatGPT, que aí são os modelos generativos que estão aí na crista da onda das IAs, né, que são os modelos mais famosos hoje em dia, apesar de IA ter vários outros tipos de sistemas, o principal limitante delas normalmente é o consumo de energia. Então, para você manter esses modelos de inteligência artificial rodando, você consome uma quantidade absurda de energia, e a gente tem projeções aí que esse consumo só vai aumentar com o passar do tempo, e numa época em que a gente está preocupado aí com mudanças climáticas, lembrando que boa parte do mundo usa ainda combustíveis fósseis, como carvão, para gerar energia elétrica, né? Nós aqui no Brasil podendo gerar energia com água, não é tão comum assim no mundo afora, então é uma preocupação o gasto de energia. E uma outra limitação que as IAs convencionais tem é a adaptabilidade em tempo real, ou seja, a capacidade de aprender assim que os dados novos chegam. Normalmente, né, na maior parte dos casos, o que a gente faz? A gente faz um treinamento com os dados e depois de treinada a rede neural, a inteligência artificial ali, ela não muda. Para você mudar ela, para você adicionar novas capacidades, você tem que retreinar ela e pôr de novo. Por outro lado, os nossos neurônios, né, os neurônios biológicos, tanto de animais quanto os humanos, eles são altamente eficientes, eles têm uma capacidade proporcional de processamento de dados, de armazenamento aí, de memória, muito pequeno. Então, o cérebro humano, né, o nosso cérebro, ele funciona mais ou menos com a mesma energia que você gasta para acender uma lâmpada de LED. Então, vejam o tanto que isso é eficiente do ponto de vista energético. A capacidade que o nosso cérebro tem consumindo tão pouca energia. E, além disso, eles são incrivelmente adaptáveis. Eles são projetados, né, a natureza criou os neurônios para aprender continuadamente a partir da experiência. Então, essas características biológicas dos neurônios tornam a IBS um modelo extremamente promissor para ser aplicado em tarefas que exigem tanto flexibilidade quanto eficiência de recursos. Então, é por isso que essa tecnologia pode transformar algumas áreas onde as soluções de IA que a gente tem hoje ainda enfrentam dificuldades, desde robótica até a chamada computação cognitiva, né, que é a computação assim orientada a decisões. Então, antes da gente falar ou da gente poder entender exatamente o que é IBS, a gente precisa mergulhar um pouco, entender um pouco das teorias fundamentais que guiam essa tecnologia, especialmente aqui a chamada inferência ativa e o princípio da energia livre. Então, essas ideias foram desenvolvidas, né, com o auxílio, não exclusivamente, mas, né, a partir deste senhor aqui chamado Carl Friesen. Carl Friesen é um neurocientista e ele propôs esse princípio da energia livre, e basicamente o que essas teorias fundamentais elas dizem para a gente? Elas falam que sistemas biológicos, no geral, né, sistemas vivos, incluindo os nossos cérebros, eles são projetados, ou seja, eles funcionam para minimizar a surpresa ou o erro de previsão. Então, é como se tudo se construísse para que
a gente tivesse o mínimo de surpresas possíveis durante o nosso desenvolvimento. Então, pensem nesse princípio como uma inclinação natural do nosso cérebro para reduzir as incertezas. Então, em termos práticos, os neurônios, né, os nossos neurônios, eles preveem, eles tentam antecipar ativamente o que está acontecendo. Isso a gente chama aqui de inferência ativa. E ele se ajusta só quando as coisas não correspondem às suas previsões. Então, ao invés de, com os nossos sentidos, né, tato, visão, olfato, paladar, a gente receber informação, o nosso cérebro processar essa informação e devolver para a gente, ele faz um caminho diferente. Ele tenta prever o que está acontecendo, depois ele confere o que a gente viu, o que a gente tocou, o que a gente sentiu, e só vai se adaptar, ele só vai mudar se tiver errado. E faz sentido do ponto de vista de gasto de energia. Porque no primeiro modelo, onde a gente recebe dado e cria a realidade, por assim dizer, eu tenho que ficar fazendo esse ajuste constantemente, porque os estímulos sensoriais, eles são basicamente constantes. A gente está sempre tocando alguma coisa, sempre vendo alguma coisa, sempre cheirando. No outro modelo, não. Se eu tento prever o que está acontecendo e só mudo se eu tiver errado, eu economizo energia. Então, é basicamente isso que é o pressuposto dessa tecnologia. Então, para os sistemas de inteligência biológica sintética, a gente consegue criar um lugar, uma situação onde os neurônios vão interagir com o ambiente de maneira a reduzir a imprevisibilidade, e ele vai ajustar as crenças dele, né, o que ele acredita, aí, entre aspas, para se adequar aos novos dados à medida que eles forem surgindo. Um outro conceito aqui importante para a gente, quando a gente falar dessa tecnologia, é a neuroplasticidade. O que é neuroplasticidade? É a capacidade do cérebro de se reorganizar, né, formando novas conexões. Então, toda vez que nós aprendemos alguma coisa, toda vez que nós somos expostos a novas situações, o nosso cérebro tem essa capacidade de neurônios fazerem conexões que antes não existiam, criar novas conexões, aprimorar a estrutura deles, né? Então, é esta capacidade de neuroplasticidade que permite que a gente aprenda, né? É só por causa dessa característica que nós, humanos, aprendemos coisas novas, que faz sentido ter uma universidade, ter uma escola de vocês assistirem essa palestra, por exemplo. Então, quando a gente põe esse conceito nos termos da IBS, a neuroplasticidade significa que os neurônios que a gente está utilizando ali, eles podem aprender se reorganizando em resposta a estímulos. Então, quando surgirem novos estímulos, eles vão se reorganizar e crescer ao invés de seguir, né, instruções pré-estabelecidas, instruções rígidas, como, por exemplo, acontece nos modelos de IA atual. Né? Nos modelos de IA atual, alguns projetistas, né, definiu uma arquitetura para aquela IA, e uma vez definida, aquela arquitetura é fixa. Se você quiser mudar a arquitetura, você até pode, mas você tem que passar por aquele processo de retreinamento das IAs. Quando a gente fala de neurônios, quando a gente fala de um cérebro, isso não acontece, né? Ele vai fazendo isso dinamicamente, em tempo real. E aí, o que me inspirou a fazer esta palestra aqui para vocês foi esse experimento aqui, o experimento DishBrain, que é um artigo, depois eu vou colocar aí para vocês o link para esse artigo, para quem quiser ler. É um artigo um pouco complexo, né? São 27 páginas aí, mas assim, é
extremamente interessante. Eu acho assim, fantástico esse experimento. Então, esse experimento do DishBrain, ele é um artigo que saiu em 2022, então ele tem aí 2 anos mais ou menos, e ele foi feito por um pesquisador, né, pela equipe de um pesquisador chamado Kagan. E o que eles fizeram nesse experimento? Aqui é o que a gente chama de resumo gráfico do artigo. Então, eles pegaram um sistema, né, um chip, e cultivaram neurônios em cima desse chip aqui. E eles usaram aqui tanto neurônios humanos quanto neurônios de ratos, né, para ver se tinha alguma diferença nas capacidades. E isso aqui é uma matriz de eletrodos, né, é um chip ali que ele consegue captar, né, de um lado ele consegue captar impulsos elétricos que os neurônios geram, e de um outro lado ele consegue dar pequenos choquezinhos, né, pequenos estímulos elétricos para os neurônios. Então, essencialmente é isso, é um chip com neurônios sendo cultivados ali, e eles conseguem tanto captar os disparos dos neurônios, quanto fornecer estímulos para os neurônios. Então, eles colocaram esses neurônios em um ambiente digital, né, de um circuito fechado, que a gente fala, para jogar Pong. Para quem não conhece, né, Pong é um jogo clássico aí lá da década de 80, de Atari, que simula aí um ping-pong. Então você tem uma raquetezinha e uma bolinha, o objetivo do jogo é que a bolinha bata na raquete, ela vai refletindo ali na tela e vai mostrando. Então eles fizeram o joguinho, fizeram impulsos elétricos ali naqueles neurônios para dar informações de onde está a bola e de onde está a raquete, e aí o que eles fizeram? Se os neurônios acertassem a raquete, né, pegassem a bolinha com a raquete, eles davam um estímulo previsível, um estímulo de mesma intensidade na mesma posição. Se eles errassem, eles davam um estímulo aleatório, de intensidades aleatórias em lugares diferentes. Então, pelo princípio ali da energia livre, o que foi acontecendo? Quando, né, ao longo do tempo, à medida que eles foram deixando os neurônios jogar Pong ali, eles começaram a ajustar as suas conexões e a ajustar as atividades de disparo desses neurônios para evitar o feedback imprevisível. Então, eles estavam minimizando a imprevisibilidade, como a teoria ali pressupõe. E eles começaram a aprender, a ter pontuações melhores. Eles foram realmente entendendo o jogo e aprendendo a jogar. Então, essencialmente, eles estavam aprendendo ali por tentativa e erro. O que eles notaram ali é que isso só acontecia se houvesse esse feedback, porque eles testaram sem feedback, nem sem dar esse estímulo imprevisível, e dando um estímulo imprevisível, né, esse retorno. Só aconteceu aprendizado com o retorno. Então, esse experimento aqui, quando eu li ele, eu falei, caramba, que coisa fantástica. Eu acho que as implicações disso são, assim, muito revolucionárias. Porque, de um lado, ele sugere que mesmo redes neurais isoladas, ou seja, neurônios fora de um cérebro, fora de um corpo biológico, eles conseguem desenvolver comportamento inteligente, um comportamento orientado a um objetivo. E ele também destaca, né, a importância, ou o potencial, na verdade, da inteligência biológica para ser integrada em sistemas de inteligência artificial e aprendizado de máquina, oferecendo para nós um caminho para criar modelos computacionais que sejam altamente adaptáveis e eficientes, que consigam incorporar essas características do nosso cérebro. Aí aqui, só a título de curiosidade,
tem algumas fotos, né, tiradas de microscópio do sistema. Então, aqui dá para ver ó, os quadradinhos, né, quanto maior a foto aqui fica mais claro, mas aqui dá claramente para ver os quadradinhos, que é onde eles captam e dão os impulsos elétricos, e aqui as redes neurais biológicas crescendo ali em cima do chip. Né? Então, é esse o sistema, basicamente, ali que eles fizeram. Então, aqui é uma escala ó, de 200 micrômetros, né? Então, é uma coisa extremamente pequena. Então, né, pensando nisso, eu comecei a raciocinar, tentar tirar algumas ideias aí de algumas áreas bacanas que a gente poderia integrar a IBS com a inteligência artificial que a gente tem e com os modelos de machine learning, de aprendizado de máquina, para transformar as tecnologias que a gente tenha. Uma delas, né, que fica bastante evidente pelas características dos neurônios, são a eficiência computacional. Então, os nossos neurônios biológicos são eficientes por natureza. Eles requerem muito menos energia do que os processadores de um computador tradicional, né? Proporcionalmente, eles consomem muito menos energia. Então, se a gente conseguir integrar esta tecnologia com a IA, a gente pode criar sistemas que são energeticamente eficientes e que se adaptam continuamente no tempo à medida que novas informações vão chegando, sem precisar, né, estourar esses consumos de energia. Então, imagine data centers gigantescos num futuro onde essa tecnologia realmente se desenvolva, que vão ser alimentados por processadores híbridos biológicos e de silício, né? Não só puramente de silício, são processadores biosilício, né, que vão consumir uma fração da energia que a gente precisa hoje. Isso teria um impacto ambiental positivo gigantesco. Uma outra área que a gente pode pensar aqui são os modelos de aprendizado de máquina adaptativos. Então, com essa capacidade, né, com a neuroplasticidade dos nossos neurônios, essa capacidade de aprendizado em tempo real, a IBS ela pode, né, resolver um problema que é bastante comum do aprendizado de máquina, que é a rigidez dos modelos após o treinamento, como eu falei para vocês mais cedo. Então, a IBS ela poderia permitir o aprendizado contínuo em ambientes dinâmicos, ambientes que vão se alterando com o passar do tempo, melhorando para aplicações, por exemplo, como cuidado de saúde personalizada, em que um sistema de IA precisaria receber e adaptar a novos diagnósticos ou a novos sinais biológicos da pessoa, à medida que ela fosse envelhecendo, por exemplo. Da mesma forma, né, a neuroplasticidade inerente aí à IBS e aos neurônios poderiam ajudar a prevenir o que a gente chama de overfitting, que é basicamente a IA decorando os dados. Né? A gente não quer que uma IA decore, a gente quer que ela aprenda. Né? Então, a gente tem esse problema em alguns modelos de aprendizado de máquina, então a gente conseguiria, talvez, aprimorar aí a generalização dos nossos sistemas, principalmente para tarefas que vão ser distintas ou conjuntos de dados muito complexos. Outro campo que é interessante, que já tem algumas pesquisas aí sendo desenvolvidas, no Brasil a gente tem um grande cientista que chama-se Miguel Nicoleles, né? Quem não conhece o Nicoleles, eu recomendo a olhar a pesquisa do cara. Ele é um cientista fantástico, neurocientista, que ele trabalha aqui com interfaces cérebro-máquina, né, a nossa comunicação cerebral direto com máquinas. Então, nesse campo, né, das interfaces cérebro-máquina, a IBS ela poderia facilitar as interfaces contínuas, ou seja, uma interface que sempre vai acontecer, né, entre os humanos e as máquinas, tornando possível que, por exemplo, dispositivos respondam aos nossos sinais neurais, mesmo que eles sejam sinais muito sutis, muito pequenos, com treinamento mínimo, porque ele vai estar continuamente ligando a gente
perdão, continuamente ligado a gente, é como se ele integrasse a gente e aprendesse totalmente sobre a gente. Então, por exemplo, se a gente pensasse numa prótese, por exemplo, uma prótese de perna, uma prótese de braço, ou membros que uma pessoa perdeu, elas poderiam ser equipados com esses componentes de IBS, que iam aprender como a gente se comunica, como o nosso cérebro funciona, iam se adaptar aos nossos padrões específicos, fazendo com que, basicamente, a pessoa realmente sentisse que voltou a ter uma mão, que voltou a ter um pé, que voltou a ter aquele membro perdido, porque o controle poderia ser mais natural. E outra área em que a gente poderia integrar essas duas tecnologias seriam na inferência ativa, né, no princípio de inferência ativo, no aprendizado por reforço, que o RL é Reinforcing Learning, né? O Reinforcing Learning é um tipo de aprendizado de máquina em que você faz o sistema, a IA, aprender com punições ou recompensas. Então, nessa área, a IBS, ela poderia, baseada, né, nesse princípio da inferência ativa e no princípio da energia livre, ela poderia permitir que o aprendizado por reforço, ao invés de esperar dados, ele buscasse ativamente por dados e adaptasse o seu comportamento. Então, isso poderia ser, por exemplo, revolucionário para sistemas autônomos como robôs totalmente autônomos, né? Os famosos robôs que a gente vê em filme ali, andando na casa, conversando com a gente, realizando tarefas muito mais complexas, ou pensando assim uma coisa um pouco menos futurista, nos carros autônomos. Um dos grandes desafios dos carros autônomos, né, é que um sistema de rua é completamente dinâmico, é completamente complexo. Não tem como você prever que uma criança vai andar na rua, né, que vai pular na rua, ou que um carro da frente vai frear de repente. Então, esse tipo de tecnologia poderia ajudar as respostas desse sistema a serem mais precisas e serem mais confiáveis. Dentro dessas integrações, quais aplicações práticas que a gente poderia pensar aí numa indústria que a gente poderia integrar, usar essas combinações? A gente poderia pensar em aplicações médicas e terapêuticas, então, por exemplo, testes de drogas, né, de novos medicamentos. A gente poderia utilizar esses sistemas para modelar as respostas neurais para diferentes compostos, principalmente quando a gente estiver pensando em drogas psicoativas, para doenças como Parkinson, ou alguns tipos de demência, né? Isso aí poderia ser uma coisa fantástica, aumentando a segurança e a precisão desses novos tratamentos. Ele também poderia revolucionar, como eu disse, a parte de neuropróteses, permitindo que os dispositivos respondessem, né, ao feedback, adaptando-se naturalmente às necessidades do usuário e auxiliando pacientes com lesão na coluna, por exemplo, ou em outros membros. A gente poderia aplicar essa tecnologia combinada em robótica e sistemas autônomos, então oferecer a chance dos robôs interagirem com ambientes imprevisíveis, né? A gente não seriam possíveis de serem modelados no laboratório de uma maneira altamente adaptável, como nós nos adaptamos a diferentes situações. Então, robôs equipados com IBS, eles poderiam aprender continuamente, interagir com o mundo e evoluir conforme eles fazem isso. Então, isso poderia ser muito útil em sistemas, por exemplo, às vezes de desastres. Então, a gente poderia utilizar robôs resgatistas que conseguiriam entender aquela dinâmica ali de um acidente para agir, né? Você não consegue modelar um desastre natural, mas se ele consegue aprender a partir da experiência, talvez isso se torne bastante útil. E uma outra aplicação aqui é na computação cognitiva para decisões críticas, né, tomadas de decisões importantes, como, por exemplo, no mercado financeiro.
Então, sistemas de IA com a tecnologia de IBS, elas poderiam auxiliar na tomada de decisões que exigem adaptação contínua, como modelagem financeira, direito, planejamento estratégico de empresas, entre outros campos, né? Então, imaginem só uma IA que conseguiria realmente modelar tendências financeiras e se adaptasse a mudanças súbitas de economia, como, por exemplo, uma crise climática, uma crise internacional, como uma guerra, alguma coisa do tipo. Isso seria aí bastante bacana. Mas, como dizia uma piada aí, lá do início dos anos 2000, para quem pegar a referência, nem tudo são flores na vida de Joseph, né? Claro que integrar essa tecnologia com o IA tem os seus desafios e tem as suas implicações éticas. Um dos grandes desafios é o desafio técnico. Aquele artigo que eu mostrei ali para vocês, né, que baseou toda essa palestra, ele ainda está em partes iniciais. A gente está falando ali de algo extremamente simples, como um jogo de Pong. A gente está falando ali num aprendizado sutil. Sim, a rede neural aprendeu, né? A IBS aprendeu, mas é um aprendizado mesmo sutil, não é algo assim tão gigantesco. Então, um dos maiores obstáculos para essa tecnologia vai ser a escalabilidade. Então, os sistemas de IBS atuais, eles são de pequena escala, de pequeno escopo, e integrarmos ele num nível maior com a inteligência artificial vai exigir avanços, né, de tecnologia aí significativos. Além disso, a gente vai ter problemas, por exemplo, para harmonizar, né, os neurônios biológicos com os sistemas digitais. Sistemas digitais normalmente vão ser superaquecidos. Um chip, assim, é ideal que não tenha poeira, mas pode cair uma poeirinha ali num sistema, né, neural, né, no neurônio biológico, isso não é tão simples assim. E como os neurônios são entidades biológicas, eles são inerentemente, né, eles são por natureza imprevisíveis. Eu não tenho como prever como que a rede neural biológica vai se desenvolver. As redes neurais artificiais, o que a gente tem puramente em silício, elas são o que a gente chama de determinístico. Eu sei exatamente o comportamento delas. Então, a gente tem esses desafios de ordem técnicas. A gente tem aqui também preocupações e implicações de ordem ética. Então, por exemplo, e se esses sistemas que utilizam neurônios biológicos começarem a darem sinais de senciência, ou seja, de que eles estão conscientes do que está acontecendo, ou se o comportamento deles parecer, né, indicar isso, a gente vai dar a eles direitos, por exemplo? Já existe essas discussões para sistemas totalmente digitais. Né? Se um dia uma IA totalmente digital mostrar sinal de que ela está consciente, ela vai ter direitos? Agora imagine se a gente adicionar um componente biológico nessa equação, tanto que isso fica mais complexo. Além disso, a gente tem uma implicação severa quando a gente fala de interfaces do nosso cérebro com a máquina. Porque nesse caso a gente vai ter problemas, né? Vai ter preocupações com privacidade e autonomia. Se você tem um sistema digital conectado diretamente no seu cérebro, será que ele vai conseguir ler os seus pensamentos? Vejam que invasão de privacidade extremamente mais grave do que simplesmente, sei lá, invadir o seu Facebook. É ler seu pensamento. Teoricamente seria possível. E outro, autonomia. Se ele consegue ler, se ele consegue enviar sinais para o meu cérebro, será que o meu comportamento, será que o que eu estou fazendo porque eu quero, porque eu decidi, ou porque o chip, aquela conexão cerebral ali, está me enviando sinais e obrigando a fazer isso? Então, veja que temos aqui
questões muito relevantes e muito perigosas para se discutir quando a gente fala desse tipo de tecnologia. E, por fim, né, uma consideração que está aí envolvida em todas as tecnologias, não só nessa tecnologia de IBS ou IA, que é o bias ou o viés de uso justo. Então, assim como na IA tradicional, os sistemas de IBS, eles podem potencialmente herdar os vieses dos seus criadores e dos ambientes de treinamento dele, dos ambientes que eles foram criados. Então, é importantíssimo que nós garantimos, né, que nós possamos garantir que esses sistemas sejam desenvolvidos com justiça e com considerações éticas para evitar consequências não intencionais. A gente quer que o mundo melhore e melhore para todo mundo, né? Então isso aí é muito importante. E, né, para finalizando aí já a minha fala, algumas direções futuras e algumas oportunidades de pesquisa que eu vejo que se abrem nessa tecnologia, né? Então, a IBS vai ser uma área aí de colaboração entre o pessoal lá da neurociência, o pessoal, nós aqui de TI, da inteligência artificial, da computação, o pessoal da filosofia que trabalha lá com ética, o pessoal do direito, então vai ser uma área interdisciplinar. E aí algumas pesquisas, né, mais direcionadas para a gente aí, de TI seria o escalonamento em memória, né, então desenvolver sistemas de inteligência biológica sintética que consigam reter memória, né, que tenham memórias de longo prazo através de múltiplas sessões. Isso poderia ali melhorar as capacidades de realizar tarefas dela de longo prazo, explorar, né, a diversidade neuronal, os diversos tipos de neurônios que a gente tem, né, para otimizar a IBS para as aplicações específicas. Então, desde neurônios sensoriais, né, para robótica, imagina uma prótese equipada com neurônios sensoriais, que além de permitir que alguém que perdeu um membro consiga, né, manipular coisas, mas ele também consiga sentir o toque, calor, frio, isso é uma coisa bastante bacana. Ou então, neurônios corticais, né, neurônios de tomada de decisão para a computação cognitiva. E talvez, quem sabe, isso aqui seja o caminho para a chamada IAG, né, ou a inteligência artificial geral. Porque não se enganem, até modelos mais complexos de inteligência artificial que a gente tem hoje, eles são construídos por um conjunto de objetivos extremamente reduzido e extremamente pequeno, né? A gente não tem uma inteligência artificial que chegue perto do que nós humanos conseguimos fazer, que é tudo, né? A gente consegue ter vários objetivos. Então, a IBS aí abre para a gente não só um caminho, ele abre uma avenida aí para a gente em direção a uma possível inteligência artificial geral, né, potencialmente proporcionando as capacidades necessárias para esse tipo de aprendizagem e adaptação que os sistemas puramente baseados em silício, pelo menos por enquanto, não parecem ter. Então, resumindo aí, tudo que a gente fez nessa palestra, para a gente fechar, essa tecnologia da inteligência biológica sintética, ela tem o potencial para transformar a IA e o aprendizado de máquina, ao combinar a adaptabilidade biológica com o processamento, a capacidade de processamento artificial. A gente vai poder, talvez, construir sistemas inteligentes que não só apenas seguem instruções pré-definidas, mas que realmente aprendem e se adaptam e interagem de maneiras complexas com o mundo. Então, essa é uma fronteira que, embora esteja só começando, dando os primeiros passos, ela talvez possa remodelar a tecnologia como a gente conhece, mais e de uma maneira muito mais profunda e radical que os sistemas de IA tradicionais já estão fazendo. Beleza? Então,
por hoje é isso que eu queria compartilhar com vocês. Agradeço a todo mundo aí e temos aí, eu espero, uns minutinhos para a gente poder conversar. Beleza? Muito bom, tema extremamente interessante, professor, extremamente interessante. Isso daí é novo, não sabia disso não. Não, cara. Eu já ouvi uma coisa assim, muito, mas assim, como o senhor trouxe, assim, bem esclarecedor, muito bom. Muito eu não conhecia, cara. Aquele dia você me chamou semana passada para essa palestra, no outro dia de manhã eu vi esse artigo e falei, pronto, vou ter que fazer a palestra disso. Achei muito legal. É muito, para mim que gosta disso, eu achei fantástico. Interessantíssimo. Professor, vamos responder perguntinhas? Vamos lá. Pode, se você tirar aí a apresentação para deixar... Beleza, deixa eu tirar aqui. Vamos lá. O Elias perguntou-se qual é a sua opinião sobre a possibilidade de que a inteligência artificial possa se tornar algo que é considerado vivo de alguma forma? Eu não acho impossível, porque eu parto do princípio do que o que nós consideramos como consciência é um subproduto da nossa capacidade cerebral. Se isso for verdade, não tem nada técnico que me pareça que impeça que um sistema artificial adquira consciência. Qual que é o problema disso? A gente não sabe definir consciência humana. Você pode pegar os neurocientistas, médicos, filósofos, o pessoal pode até ter teorias, pode ter uma crença, né, pode ter uma crença religiosa envolvendo isso, mas do ponto de vista científico, a gente não sabe falar como a gente é consciente. Se a gente não sabe definir a nossa consciência, quiçá uma inteligência artificial. Então, isso vai ser muita questão de debate. Como que a gente vai diferenciar um comportamento que parece consciente de um comportamento realmente consciente? Então, acho que a discussão é mais por isso. Tecnicamente, eu não vejo limitações, mas na prática, a gente precisa avançar muito isso. Nosso cérebro é um órgão tão complexo que a gente sabe muito pouco dele ainda. Né? A gente não tem muita coisa que a gente não sabe para poder chegar nesse nível. Então, eu acho que é isso. Certinho, professor, certinho. Eu achei, assim, de muita relevância essa simbiose, entendeu? Essa foi, assim, assim, caramba, como que a tecnologia está avançando de uma forma exponencial, porque, né, professor, é a quarta revolução industrial, vamos dizer assim, né, que é a era da tecnologia. Isso. Então, e a tendência é só aumentar. A tendência é, se a gente não encontrar uma barreira, porque a gente pode encontrar uma barreira tecnológica ou uma barreira teórica, pode ser que daqui, 10 anos, os neurocientistas descubram que tem uma barreira teórica para isso e pronto, mas até essa barreira ser descoberta, aí a gente pode viajar, imaginar aí que dá para brincar bastante aí de futurologia. Vamos lá. O mundo considerou que a clonagem seria antiético proibido, né? Neste caso, você considera que a ciência vem a vetar esse desenvolvimento com células vivas? Cara, talvez eles venham a vetar, sim, dependendo do tipo de coisa que acontece. Mas uma diferença essencial entre a clonagem e esse tipo de coisa é que a clonagem, ela foi abandonada para sistemas como animais, principalmente, porque a gente utiliza muito clonagem de plantas, muito clonagem de bactérias e outros indivíduos mais simples, entre aspas. Eles começaram a perceber que o tempo de vida de um clone era muito baixo. Então, vamos supor,
Vamos pegar o caso da ovelha Dolly. Eu vou chutar aqui porque eu não sei, né? Ficou famoso. Digamos que uma ovelha, ela viva no máximo 30 anos. Se você clonar uma ovelha com 15 anos, o clone dela, mesmo tendo sido um bebezinho, alguma coisa que cresceu, não sei o que, um filhotinho foi crescendo, a expectativa dele é o que faltava para o hospedeiro original viver. Então eles foram percebendo isso. Então você cria problemas éticos, não só da ordem de eu estou clonando uma pessoa e faz sentido eu clonar, por exemplo, pensando em humanos, né, que animais o pessoal normalmente é mais leniente, mas assim, eu estou condenando, entre aspas, esse clone a viver muito pouco tempo. Mas eu não acho que proibiria esse tipo de coisa, porque não necessariamente ele tem implicação só fora do corpo. Se a gente começar a pensar em próteses mesmo, a prótese vai ser no corpo da pessoa, não vai ser uma coisa fora. Então seria uma conexão dos próprios neurônios motores da pessoa, os seus próprios neurônios sensoriais para uma coisa no corpo dela só. Criar os famosos ciborgues, né? Meio gente, meio robô. Então eu acho que nesse sentido não. Agora, talvez, né, criar um robô, um ente separado, com neurônios, assim, talvez isso seja proibido, talvez isso dê algum problema, impedimento, é o que eu imagino. Entendi. Então, vamos dizer assim, é um leque de possibilidades, né? Isso. Essa simbiose homem e máquina, né? Vamos dizer assim, é uma simbiose até que bacana, pensando na saúde, como você bem mencionou. Como toda tecnologia a gente pode usar ela para tornar o mundo um lugar melhor ou para tornar o mundo um lugar pior. Vamos pegar a energia atômica. O pessoal resolveu fazer bomba. Mas dá para, por exemplo, se não fosse o medo que as bombas, principalmente utilizadas na Segunda Guerra Mundial e durante a Guerra Fria, criou no mundo, a gente literalmente poderia resolver o problema de energia do mundo usando energia nuclear. Mas o pessoal criou a arma e criou um pânico global. Então toda tecnologia tem esses dois vieses. A gente pode criar coisas extremamente fantásticas que vai tornar o mundo melhor, ou a gente pode criar coisa que vai abacalhar, vai ser ruim para todo mundo. Se a gente ir para a direção ruim, se a gente criar um pânico nas pessoas, aí a gente enterra a tecnologia, aí o negócio vai ficar sempre engatinhando, não vai poder trazer os benefícios possíveis que poderia, né? Verdade. E imagina, né, uma pessoa aí vai ser validada aí com uma morte cerebral, por exemplo, que pode, porventura, mais para frente, ter um chip implantado e fazer uma reconstrução cerebral, ligar neurônios, fazer as sinapses, né, voltarem a correr pelo cérebro. Então, o desenvolvimento é bem exponencial. Sim. Bem instrumento, né? As pessoas usam isso também como forma de criar armas, né? E que pode ser criado armas aí biológicas. Pode. A gente pode ir para um cenário à la Matrix, né? Que é o pior possível. Ou a gente pode ter um mundo em que a gente, igual eu comentei no módulo passado nas aulas de tópicos especiais, quando a gente falou disso, a gente pode ir para um mundo onde a gente vira escravo das máquinas, ou um mundo onde as máquinas trabalham para a gente e a gente faz o que a gente quiser. Basicamente é isso. Os dois cenários são possíveis. Nós, enquanto profissionais de TI, a gente tem sim uma responsabilidade muito grande de direcionar a tecnologia para um lado bom, né? A gente tem que lutar para isso, para ir para um lugar onde a gente vai desenvolver o mundo de um jeito bom, eu acho. Por enquanto, nós estamos ainda na rama das hipóteses, né? Por enquanto é só hipótese. Por enquanto ele está jogando Pong. Ele está fazendo um pixel bater numa setinha. Está muito pouquinho ainda. Mas a internet começou assim, professor. Isso é verdade.
Professor, existe computador com neurônios e IA juntos? Não. Que eu saiba, não. Né? O que tem é essa plataforma que eu mostrei, né, essa Dish Brain, que é basicamente só um chip, é um negócio muito basiquinho. Assim, sendo bem pedante, né, levando bem ao pé da letra, é um computador com neurônios, aquele lá. Mas é uma coisa assim muito específica para uma coisa muito pouca. Integrando inteligência artificial, ainda que eu saiba, não tem. Né? A tecnologia está muito no começo. O que ela me impressionou é justamente isso. Ela se mostrando mais robusta, se mostrando capaz ali de ser expandido, ela aí sim entra em outras áreas da computação que são fantásticas. É basicamente isso. Né? As possibilidades, os caminhos que ela abre, que são impressionantes. Mas ainda está muito pouquinho, é muito incipiente ainda. São sistemas muito simples do ponto de vista prático. Né? O que eles fazem é muito simples. É complexo do ponto de vista teórico, tecnológico, mas a prática deles é muito boba, entre aspas, aí. Estamos vendo um pouco limitados à tecnologia do nosso tempo. Exatamente. IPS junto com silício? Isso, exatamente. A tecnologia, né, IBS é inteligência biológica sintética. É justamente você pegar silício, que é chip, todo chip de computador, processador, memória, tudo é feito de silício. Então a IBS nada mais é que você criar um chip especial ali, que consegue captar e dar sinais para os neurônios e cultivar neurônios em cima dele. É basicamente isso. Sem aqui, já deu uma olhadinha no chat, né? Vamos só dar um feedback. Continua aqui, excelente explicação, professor, valeu. Excelente palestra, professor, obrigado por sua palestra. Hoje, eu que agradeço. Aí, professor, né? Também tem que ter os feedbacks, entendeu? Microfone e tal. Boa noite. Gente, então, professor, muito obrigado. Que isso, eu que agradeço. Assim, que mexem aí com a nossa imaginação, porque com certeza, né, como eu disse no começo da fala, da minha fala lá no comecinho, não tem como, né? Você provavelmente vai sair daqui com alguma coisa diferente, eu tenho certeza. Exato. Porque o tema foi instigante, né? É algo assim que você para pensar, não vai dar nada, mas olha aí para você ver como está a nossa tecnologia hoje. Há anos atrás, muito fácil, não vai dar em nada, olha onde a gente está hoje. Exatamente. Entendeu? Então, não subestime, né, a capacidade do homem de criar. Entendeu? Porque pode sair, como né, foi falar, pode sair coisas muito boas, mas também podem sair coisas aí complicadas. Pois é. Bom, vamos lá. Roberto, no caso, meu amigo, não tem como você falar, tá bom? Boa noite, sobre o vídeo com certificados. Pode ficar preocupado, meu amigo. A gente está passando por um processo de adaptação e de mudança de plataforma, então realmente alguns serviços estão aí um pouco atrasados, tá bom? Mas pode ficar despreocupado, meu amigo. Professor, muito obrigado. Não sai não, só vou finalizar a gravação para poder fazer o sorteio aqui. E aí, os nossos queridos alunos. Vou finalizar a gravação. Ok. Se você pode terminar a gravação, pode finalizar aí, falar no final. Não, então, só queria agradecer novamente aí pelo convite, eu espero que vocês tenham gostado do tema. É uma tecnologia muito nova, foi muito, né, assim, muito se acontecesse, talvez, mas eu acho interessante, porque é pensando nesses Cs que a gente pode avançar a tecnologia, que a gente vai avançar no mundo, né, que a gente pode avançar aí. Então, eu espero que eu tenha, pelo menos, despertado a curiosidade de alguns de vocês, e quem sabe, a partir dessa curiosidade, vocês vão ser, sei lá, os desenvolvedores de que daqui 10, 15, 20 anos vão estar lá desenvolvendo, aplicando essas coisas aí para melhorar o nosso mundo. Então, eu acho que é um caminho aí, é uma coisa que eu gosto,
e eu ficaria muito contente se algum de vocês, né, entrasse nessa área, quisesse seguir isso daí. É mais uma oportunidade, uma ideiazinha aí para vocês pensarem de possibilidades aí no mundo da tecnologia, no mundo da IA.